O anime começa em um lugar mágico onde vemos uma garota e o protagonista, Ash, jogado no chão, sem um braço e à beira da morte. Nisso, um dragão gigante comenta: "O que você está fazendo, seu tolo, arriscando sua vida para que a menina realize seu desejo?" Em seguida, o dragão assume a forma de uma garota e se aproxima dele, dizendo que seria muito triste que ele morresse. Por isso, ela toca o peito dele e devolve seu braço. Além disso, ela faz uma tatuagem no braço dele que brilha muito. Mais tarde, o protagonista está deitado em uma cama e uma garota aparece em cima dele, sem roupa. Consequentemente, ela começa a beijar seu corpo e o braço da tatuagem. Ela também se apresenta como Na'vi e menciona que aquilo é um ritual. Neste momento, o protagonista acorda e percebe que tudo foi um sonho, ou pelo menos é o que parece por enquanto. Mais tarde, nos encontramos na Academia Sarivan, que é famosa por ensinar seus alunos a domar dragões. Nisso, vemos uma garota chamada Jessica, que diz a seus amigos que o festival está chegando muito em breve. Justamente neste momento, o protagonista aparece, fazendo com que os outros comecem a dizer que ele é um encrenqueiro e que não sabem como ele conseguiu entrar naquela academia. Em resposta, ele tenta agredir um deles, mas seu amigo Raymond o impede e diz para ele se acalmar. Além disso, outro garoto chamado Max comenta que eles precisam aprender a se comportar, pois não são mais crianças. Após isso, todos vão para a aula, onde a professora explica que as tatuagens em seus corpos são a prova de que um dragão os escolheu. Além disso, ela indica a cada um deles que são responsáveis por suas ações como estudantes. Mais tarde, Raymond pergunta ao protagonista por que ele é o único que consegue controlar os outros dragões, além do seu, ao que ele responde que não tem ideia. Então, eles ficam olhando para uma garota chamada Sylvia, que ordena a outras que saiam de seu caminho como se fosse a dona de todo o lugar. Raymond comenta que, apesar de ter as melhores notas, os outros estudantes não se aproximam dela por causa de seu jeito de ser. Depois disso, ele pergunta ao protagonista se ele pretende participar da corrida do festival, ao que ele lembra que não tem um dragão para fazê-lo. Nisso, aparece a presidente do terceiro ano, Rebecca, que é admirada por todos por ser extremamente bonita. Mais tarde, Raymond empresta seu dragão ao protagonista para que ele participe de uma prova de luta em sua aula. Então, estando pronto, o professor inicia o treinamento. Nisso, podemos ver como Sylvia demonstra ser a melhor da turma, controlando seu dragão para vencer os outros. Em seguida, encontramos o protagonista, que enfrenta uma garota que lhe dá muita luta. No entanto, ao tentar desviar dos golpes dela, o protagonista machuca sem querer o dragão de Sylvia. Por isso, o professor interrompe a aula e menciona que ele deve ter mais cuidado. Depois, Sylvia se aproxima e lhe dá um tapa. Além disso, ela percebe que ele não tem um dragão próprio e diz que ele já deve estar morto. Após isso, o protagonista se enfurece e tenta empurrá-la, mas Raymond o detém. No entanto, ele diz a Sylvia para se desculpar, pois não podem falar assim de um dragão. Ao que ela responde que, se ele a vencer na corrida do festival, ela se desculpará por tê-lo ofendido. E ele acaba aceitando. Já à noite, o protagonista volta a ter o mesmo sonho com Na'vi, que continua sem usar roupas. Nisso, ele pergunta por que ela se aproveita dele, enquanto ele não consegue nem se mover. Por isso, ela explica que é um ritual para garantir que ele será dela. Além disso, ela diz que esta será a última noite deles e que, por isso, ela aproveitará para explorar seus pontos mais sensíveis. No dia seguinte, o protagonista se levanta e cobre sua tatuagem com uma bandagem para que ninguém a veja. E então, prestes a começar a corrida, Rebecca faz um discurso, onde explica a todos que quem vencer a corrida ganhará um encontro com ela. Isso, obviamente, enlouquece todos os garotos da academia. Consequentemente, Sylvia também sobe ao palco para fazer seu discurso, mas apenas diz que eles devem dar o melhor de si e desce sem dizer mais nada. Isso surpreende os estudantes, que comentam que, apesar de ser da realeza, Sylvia parece não ter sentimentos. Após isso, Rebecca dispara um tiro para o céu, dando início à corrida. Dessa forma, todos começam a correr com seus dragões, enquanto as outras pessoas os torcem. Mais tarde, o protagonista percebe que Sylvia não consegue avançar, pois uma garota se junta e a impede de passar. Por isso, ele se aproxima dela e a empurra, fazendo com que ela caia. Assim, Sylvia avança e menciona que não vai agradecer a ele. Desse modo, eles continuam correndo por mais um tempo até que o protagonista para que o dragão de Raymond descanse um pouco. Nesse momento, eles começam a ouvir algo estranho na floresta, então ele automaticamente decide investigar.
ele encontra uma nave abandonada e um garoto aparece e o aponta com uma arma do Império. Após isso, o garoto se aproxima e o protagonista é atacado pela garota chamada Anya, que começa a persegui-lo para machucá-lo. Por isso, ele tenta fugir e diz que não fez nada de errado. No entanto, ela responde que, sendo ele do Império, as pessoas do reino são seus inimigos. No entanto, ao pegá-lo, Anya não o machuca, mas o joga de um penhasco. Então, prestes a morrer, o protagonista olha para sua tatuagem, que começa a brilhar, fazendo com que seu próprio dragão apareça. Mas, como resultado, o que aparece é uma garota sem roupa, que faz com que o protagonista não se machuque. Consequentemente, ele percebe que a garota se parece com Na'vi. Além disso, ele começa a pensar se este será o dragão que tanto esperava. Dessa forma, o protagonista começa a olhar para o corpo da garota até que ela abre os olhos e lhe dá um soco na cara por olhá-la daquele jeito. Por isso, ele menciona que ela tem muita força, ao que ela responde que é porque é um dragão. Isso deixa o protagonista muito feliz e ele menciona que será o mestre dela. No entanto, a garota o interrompe e explica que ela será a mestra dele, o que o deixa de boca aberta. E então, um narrador explica que a Academia Sarivan está bem no meio do Império e do Reino, e que, além disso, ela se encarrega de formar futuros mestres que saibam controlar dragões. Após isso, o protagonista leva a garota para seu quarto, onde ela se deita em sua cama e diz para ele dormir no chão. Por isso, ele não tem outra opção e fica jogado no chão. Mais tarde, o protagonista acorda porque ela sobe em cima dele e começa a dar-lhe pequenas mordiscadas, até que termina mordendo de cima a baixo. Na manhã seguinte, Rebecca entra em seu quarto e menciona que quer ser sua companheira. Ao que ela se levanta, deixando Max nervoso, que agarra o protagonista pela camisa e vê as mordiscadas. Então, ele pergunta o que ele fez com a garota. Ao que ela comenta que dragões não usam roupas. Consequentemente, Rebecca entrega uma bolsa com roupas ao protagonista para que ele vista sua companheira. Além disso, ela informa que a Doutora Crow virá examiná-la para saber como devem cuidar dela e que também pode cobrir suas despesas através da academia. Dito isso, o protagonista agradece e então vai com seus companheiros para a vila, onde ela aponta o que quer comer, já que não tomou café da manhã. Por isso, o protagonista compra o que ela quer e diz que essa será a comida dela a partir daquele dia. Mas ela responde que para crescer precisa comer carne. Nisso, a garota começa a sentir algo estranho em seu corpo e diz a ele que está com calor, de modo que ela começa a lamber ele. Mas nisso, aparece Sylvia, que menciona ao protagonista para parar de se comportar assim em público. Após isso, a garota solta um grande espirro, fazendo com que a saia de Sylvia se levante, deixando o protagonista olhando para sua roupa íntima. Por isso, ela lhe dá um soco e diz para ele parar de olhar. E então, seu servo alimenta a garota com leite para que ela fique quieta. Além disso, Sylvia pede perdão ao protagonista pelo que disse sobre seu dragão anteriormente. Após isso, sua companheira o agarra e diz que ele não pode se apaixonar por Sylvia. Depois, o protagonista a leva para comprar mais roupas e por último compra outros lanches para ela comer. E é aqui que o protagonista dá um nome à garota e a chama de Echo. Ele também explica que esse nome foi dado pela Rainha Rosa ao seu primeiro dragão. Ao ouvir isso, Echo começa a brilhar, assim como a tatuagem do protagonista. E por último, ela afirma que o vínculo está completo entre os dois. Além disso, ela menciona que gostou muito do nome que ele escolheu. Após isso, Echo vai ao banheiro feminino enquanto o protagonista a espera do lado de fora. Nesse momento, alguém aparece atrás de Echo e a sequestra. Por isso, enquanto o protagonista a espera, Sylvia se aproxima e o chama de pervertido por tentar entrar no banheiro feminino. No entanto, ele explica que Echo desapareceu e deixou seu gorro. Ao vê-lo, Sylvia percebe que o gorro tem pó mágico que pode adormecer dragões. Por isso, ela menciona que alguém deve ter sequestrado Echo. Então, ao tentar encontrá-la, Sylvia o detém e explica que a melhor maneira de fazer isso é procurá-la através do vínculo deles. Desse modo, o protagonista tira sua bandagem e mostra sua tatuagem às garotas. E também começa a pensar em Echo. Como resultado, algumas borboletas aparecem. Assim, Sylvia diz para ele segui-las, pois elas o levarão até onde sua companheira está. Dessa forma, o protagonista e as garotas chegam a uma mansão de Sylvia e veem alguns diamantes muito estranhos. No entanto, os três decidem entrar por outro lado. Uma cientista se aproxima de Echo e menciona que sua intenção é experimentar com ela, pois ela é a primeira dragão com corpo humano. Por isso, ela pega uma pinça e começa a beliscar Echo para descobrir seus segredos. Echo começa a gritar. Então, quando o protagonista escuta, ele continua correndo até uma porta, mas como não consegue abri-la, Sylvia faz o favor e a destrói. Ao entrarem, a cientista os detém e diz que ela é a Doutora Crow.
Isso surpreende os garotos, que respondem que, de qualquer forma, ela não pode sequestrar Echo. No entanto, ela responde que fará o que for necessário. Além disso, ela ativa os diamantes, fazendo com que liberem um pouco de pó mágico que fazem com que Sylvia e sua serva caiam adormecidas automaticamente. No entanto, o protagonista tenta se aproximar de Crow, mas ela joga mais pó para que ele caia no chão. Após isso, Echo grita para ele não a deixar sozinha e para ele prestar atenção. E a magia de Echo se transfere para o protagonista. Por isso, ele se levanta e detém a doutora. E então, os dois se abraçam. Mas Echo o golpeia por andar tocando-a sem roupa. Mais tarde, ambos vão dormir enquanto o protagonista fica olhando para Echo. No dia seguinte, Raymond menciona que toda a escola sabe o que aconteceu com Echo. E então, os dois vão para a sala de aula, onde encontram a Dra. Crow como a nova professora. Mais tarde, Rebecca se reúne com o protagonista e começa a esfregar seus seios no braço dele, fazendo-o corar. Além disso, Rebecca menciona que o deseja muito e que quer que ele faça parte do conselho estudantil. Por outro lado, Sylvia está banhando seu dragão e lembrando que prometeu a seu irmão se tornar a melhor. Nisso, ela ouve algo estranho fora da academia e se aproxima percebendo que é um dragão solto. Por outro lado, o protagonista responde a Rebecca que não tem certeza se quer entrar para o conselho. No entanto, ela explica que as pessoas do Império sempre viram aquela academia como uma base e por isso tentaram destruí-la. Além disso, ela diz que por essa razão eles precisam dele no conselho para enfrentar essas pessoas. Nisso, ambos ouvem o alarme de nível 2 e saem para ver o que está acontecendo. Eles percebem que o dragão solto continua causando muitos problemas e que Sylvia tenta controlá-lo. Rebecca explica ao protagonista que Sylvia tenta porque não consegue aceitar que ele tem o poder de controlar qualquer dragão. Por isso, Rebecca se joga pela janela e invoca seu dragão. Além disso, ela troca de roupa e então se lança contra o dragão solto até vencê-lo. Mais tarde, o protagonista compra algo para Echo comer enquanto se lembra de como Sylvia estava irritada por não ter conseguido controlar o dragão. Nisso, Echo o desperta de seus pensamentos e pergunta sobre as pessoas que estão olhando para uma estátua. Ao que ele responde que são turistas e que vieram para ver as estátuas do paladino, que usam um machado como armadura. E então, ele pergunta a Echo quando ela fará um machado para ele, ao que ela pisa no pé dele e responde que não o fará. Nisso, uma garota encapuzada sai correndo e se esconde atrás de uma parede, mostrando-nos que na verdade era Anya, que se preocupa ao perceber que o protagonista ainda está vivo, apesar de tê-lo jogado de todo o penhasco. Por outro lado, Rebecca e Sylvia se aproximam do protagonista e de sua companheira e os convidam para uma pousada para comer. Estando lá, Echo se sente feliz ao ver tanta comida. Além disso, Rebecca diz que naquele lugar eles podem comer pela metade do preço. Por outro lado, vemos Anya com seu líder, Mel Giz, que pergunta como está a vila. Ao que ela diz que a viu muito tranquila e que as pessoas parecem se esquecer da guerra. Por isso, ele confessa que aquela vila é muito amável, mas que sua amabilidade não faz sentido. Consequentemente, Mel Giz saca uma grande espada e começa a fazer um feitiço, que faz com que o céu escureça. Nisso, Echo sente uma estranha sensação, então ela para de comer e vai com os outros ver o que está acontecendo. Ao estarem do lado de fora, eles encontram um enorme dragão com o qual começa a assustar as pessoas e a destruir a vila. Além disso, Sylvia percebe que a pele do dragão está podre, por isso este não é um dragão normal. Consequentemente, Echo se coloca na frente dele e menciona para ele parar de incomodar e ir embora. Por isso, ele a agarra e começa a tirar suas roupas. Após isso, ele continua destruindo a vila até que Rebecca invoca seu dragão e lança uma grande espada nele. No entanto, apesar de quebrar seus escudos e arrancar sua cabeça, o dragão se regenera e ataca Rebecca, de modo que ele ordena que o protagonista vá com Sylvia. No entanto, Sylvia não consegue se mover devido ao medo. Por isso, o protagonista se desculpa e lhe dá um tremendo tapa para que ela reaja. Ao fazê-lo, ele pede que ela convoque seu dragão para salvar Echo, que está sequestrada dentro do dragão. Por isso, Sylvia o convoca e se junta ao protagonista para salvar sua companheira. Enquanto isso, Echo perde todas as suas roupas por causa das línguas do dragão, que tiram até suas calcinhas. E então, Echo acorda na frente de Nave, que explica que ela está em uma oficina onde armaduras podem ser criadas. Além disso, ela explica que, se não quiser que o protagonista morra, ela deverá criar uma armadura de machado sob medida para ele, ao que ela responde que quer fazê-lo.
Então, Nave entrega as medidas exatas do protagonista e conta que as obteve enquanto brincava com ele em sua cama antes de ela nascer. Isso irrita automaticamente Echo, que responde para ela não se meter com seu companheiro. Enquanto isso, o protagonista diz a Sylvia que não descansará até recuperar Echo. Ao ver isso, Echo começa a criar a armadura. Já pronta, ela a entrega ao protagonista, que agradece e menciona que se sente imparável. Após isso, Sylvia o leva até a cabeça do dragão inimigo. Nisso, o protagonista o controla e o leva voando. Melgis e Anya se retiram, mencionando que seu plano foi um fracasso. Consequentemente, o protagonista se conecta com o dragão e então o derrota invocando uma espada divina. Por último, ele segura Echo pela mão enquanto toda a escuridão desaparece. E mais tarde, os garotos da turma se reúnem e parabenizam o protagonista por ter recuperado Echo novamente. Além disso, Rebecca aproveita o momento e pede a Sylvia que se junte ao conselho estudantil, ao que ela decide aceitar automaticamente. Depois, ela faz o mesmo pedido ao protagonista e este também aceita ajudá-la. Por isso, para completar seu registro, ela dá um beijo em cada um, o que irrita muito Echo, que repreende o protagonista por fazer Rebecca corar. E no final, todos brindam pelo novo conselho estudantil. No dia seguinte, encontramos uma lembrança de Sylvia, que quando criança se machucou ao procurar um dragão companheiro. Nisso, um menino se aproximou e lhe disse que o melhor era que ela voltasse para casa. No entanto, ela respondeu que não o faria, pois queria seu dragão. Por isso, o menino se ofereceu para carregá-la para que ambos conseguissem seu companheiro. Já na atualidade, Sylvia confessa que não se lembra quem era aquele menino. Por outro lado, o protagonista acorda e vê um boneco jogado em seu quarto, mas ao tentar lembrar quem o deu, ele consegue. Mais tarde, Rebecca faz uma reunião com todos os estudantes e apresenta a Sylvia como nova membro do conselho. Ao que ela diz algumas palavras e todos aplaudem. E então, ao chegar a vez do protagonista, ele menciona que não sabe fazer muitas coisas, mas que, de qualquer forma, dará o melhor de si. Após isso, Raymond é o primeiro a aplaudir e então todos os outros o seguem. Por último, ao apresentar Echo, ela sobe ao palco e solta um rugido na frente de todos, fazendo-as com que os estudantes comecem a rir. Depois disso, Echo menciona ao protagonista que não quer ser alvo de riso de todos. Ao que ele explica que eles não estavam rindo dela, mas que simplesmente acharam graça do que ela fez, mas que na verdade todos querem ser amigos dela. E isso acalma automaticamente Echo, que responde que, se for assim, ela transformará todos em seus animais de estimação. Por outro lado, encontramos um grupo de homens que fogem do ataque de um dragão. No entanto, uma garota aparece na frente deles segurando uma grande espada. Por isso, eles tentam atirar nela. Assim, em resposta, ela os ataca e os derrota usando sua arma. De volta à academia, Raymond se aproxima de Echo e diz que seu vestido é muito bonito, ao que ela lhe dá um soco na cara. E então, um grupo de garotas liderado por Jessica entra na sala e pergunta sobre o garoto misterioso que derrotou o dragão inimigo. Ao ouvir isso, Sylvia responde para ir embora, pois estão em uma aula. No entanto, Jessica a ignora e insiste em saber a identidade do garoto. Por isso, Sylvia pergunta qual é o interesse dela nele. Ao que as garotas fazem uma pequena apresentação até que Jessica menciona que seu interesse é ter um filho com ele. Nisso, uma de suas amigas menciona que Sylvia estava presente no dia em que o dragão apareceu. No entanto, o protagonista as interrompe e pede que se retirem. Mas como elas não o fazem, Rebecca aparece e lhe diz algo no ouvido, ao que ela sai correndo com suas amigas. E então, Rebecca conta ao protagonista e aos outros que Jessica, na verdade, não é da realeza e usa isso contra ela sempre que quer se sentir superior aos outros. Além disso, ela diz que está obcecada em fazer parte da realeza e que se considera uma delas. Nisso, o protagonista pergunta por que ela está procurando o garoto misterioso. Ao que Rebecca explica que todos que têm armadura de machado são vistos como da realeza e que por isso Jessica quer se casar com ele para realizar seu sonho. Por isso, Rebecca adverte o protagonista para manter sua identidade em segredo, pois Jessica é muito inteligente e pode se aproveitar dele, de modo que ela tem certeza de que não o descobrirão. Consequentemente, Rebecca informa que a princesa Verônica chegará à vila em alguns dias, devido ao ataque do dragão. Ao ouvir isso, Sylvia fica muito estranha e se esconde debaixo da mesa, pois o protagonista percebe que Verônica é sua irmã mais velha. E nisso, vemos Verônica, que é a mesma garota que derrotou os homens usando sua grande espada. Ela comenta que está ansiosa para ver sua irmã.
Por outro lado, Sylvia sente medo, pois reconhece que Verônica é uma tirana. Por outro lado, Anya visita novamente a Vila do Reino para descobrir mais coisas sobre o protagonista. No entanto, ela percebe que sua aparência não é a melhor para estar ali, o que a entristece um pouco. Mais tarde, Raymond e seus amigos perguntam por que Sylvia está agindo tão diferente. Ao que o protagonista responde que ela está assim desde que ouviu a notícia de sua irmã. Nisso, a serva, chamada Cosette, se aproxima dos garotos e lhes conta por que Sylvia está assim. Ela explica que Verônica, ao aprender a usar sua espada, superou muitos outros guerreiros. Por isso, ela deu um treinamento extremo à sua irmã mais nova. E foi tanto assim que Sylvia teve que enfrentar criaturas enormes mesmo sendo criança, o que fez com que, ao crescer, ela ainda tivesse medo de sua irmã. Ao ouvir isso, o protagonista entende que Sylvia ficou traumatizada por causa de tudo isso. Por isso, ele automaticamente decide se aproximar dela. Mas ela diz que não precisa de ajuda alguma. Por isso, Raymond comenta ao protagonista para deixá-la em paz, pois ela só tenta parecer forte. Mais tarde, Cosette tira a roupa de Sylvia e a deita de costas na cama. Em seguida, ela começa a fazer uma massagem usando a nova fragrância para que ela possa dormir um pouco melhor. Além disso, ela aproveita o momento para tocar em seus seios e também um pouco mais abaixo, fazendo-a corar e começar a rir. No dia seguinte, Sylvia acorda e lembra da promessa que fez ao menino que a ajudou na floresta quando era criança. Mais tarde, encontramos o protagonista e os outros que esperam a chegada de Verônica. Enquanto isso, o protagonista diz a Echo para se comportar na frente da princesa, pois se o fizer, ele comprará sua comida favorita. Ao que ela afirma que sim. Nisso, ele percebe que Sylvia não chegou, então pergunta a Rebecca sobre ela. Em resposta, ela explica que não poderia forçá-la a estar ali e menos ainda com seus medos. Mas justamente nisso, Sylvia aparece e se coloca ao lado do protagonista. Então, ele pergunta se ela se sente bem. Em resposta, ela o olha e responde que, embora ontem estivesse muito mal, hoje enfrentará tudo. Nesse momento, todos olham para o céu e veem a nave, que tem a forma de um dragão gigante. Ao aterrissar, Verônica sai da nave enquanto Rebecca anuncia a chegada. Em seguida, Verônica agradece a todos por esperarem e manda chamar Sylvia, ao que ela se aproxima dela. No entanto, ao vê-la de perto, Verônica a ataca com sua espada e menciona que não pode enganá-la daquele jeito. Dessa maneira, Sylvia tira a peruca e nos mostra que, na verdade, é Cosette. Após isso, a verdadeira Sylvia aparece tremendo e se coloca na frente de sua irmã. Ao vê-la, ela diz que aqueles que tremem não podem ser da família dela. Por isso, ela a castiga rasgando sua roupa com sua espada. E claramente, este anime fica muito incrível porque a todo momento os protagonistas perdem a roupa. Além disso, ela menciona que a única coisa que cresceu nela foram as nádegas e os seios. Ao ver tudo isso, o protagonista sai em sua defesa e grita para Verônica parar de humilhar Sylvia em público. No entanto, um dos guardas o detém. Por isso, Echo também tenta defendê-lo. Mas nisso, Verônica percebe que ele é o famoso Ash. Por isso, o guarda o leva automaticamente. Por outro lado, Anya adiciona algumas folhas quando, de repente, seu irmão mais novo entra em seu quarto e a informa que Verônica chegou à Academia do Reino, de modo que ela sai correndo para descobrir o porquê de tudo. Por outro lado, o protagonista está elegantemente vestido por uma das servas de Verônica, chamada Prim, que passa um tempo com o protagonista, mas aparentemente tudo dá muito errado. Por isso, ele termina muito cansado. Então, ele se senta em uma mesa enquanto lê alguns livros de antigos guerreiros. E então, encontramos Sylvia, que não para de pensar sobre o que sua irmã disse. Mais tarde, Prim se aproxima do protagonista, fazendo-o corar devido aos seus seios. Nisso, ela comenta que Verônica o está esperando. E depois disso, ela o leva, junto com outras servas, para um banheiro. Mas antes de entrar, ela menciona que ele deve tirar todas as roupas, o que claramente o incomoda, e ele se recusa automaticamente a fazê-lo. Por isso, Prim usa magia e tira a roupa dele, mas erra e acaba tirando a dela mesma. E claramente, a isso me referia mais acima. Todos os protagonistas neste anime perdem a roupa. Enquanto isso, Verônica e as outras garotas ficam sem vestes e entram na piscina à espera do protagonista. Ao chegar, ele pergunta por que elas estão ali com elas, ao que ela responde se ele tem algum problema com isso, de modo que ele menciona que não, enquanto Verônica afirma que ainda não consegue acreditar que ele e Echo venceram o dragão sendo novatos. Nisso, Sylvia aparece para se desculpar com sua irmã, mas fica surpresa ao ver o protagonista
protagonista junto com as garotas. No entanto, ela decide entrar na piscina. Consequentemente, Verônica conta que preparou uma proposta de casamento para ela, pois, como seu irmão Julius está morto, alguém deve assumir o reino. Por isso, ela precisa que ela tenha um filho com um dos amigos de Julius, chamado Glenn. Ao ouvir isso, Rebecca menciona que ela deveria assumir, já que é a mais velha. No entanto, ela responde que só está interessada na parte militar. No entanto, Sylvia comenta que tem outros sonhos e que, se tiver um filho nessa idade, não poderá realizá-los. Após isso, Verônica responde que durante todos esses anos ela não parece ter feito nada. É então que o protagonista as interrompe e defende Sylvia, afirmando que se não fosse pela ajuda dela, ele não teria vencido o dragão. Assim, ao ouvir isso, Verônica diz que no dia seguinte haverá uma partida em sua homenagem, na qual Sylvia terá que demonstrar se realmente quer realizar seus sonhos ou não. No dia seguinte, o protagonista e Echo assistem à partida junto com Verônica. Ao começar, fica claro que o jogo consiste em pegar uma bola e marcar um gol. Por isso, Sylvia controla seu dragão e enfrenta Rebecca, que imediatamente lhe tira a bola e marca o primeiro gol. E então, ao tentar fazer outra jogada, Sylvia acaba no chão devido ao poder de Rebecca e seu dragão, que automaticamente vencem a partida. Ao ver isso, o protagonista sai correndo para ajudar Sylvia. E ao acordar, ela percebe que está em seu quarto. Cosette explica que o protagonista a trouxe até ali. É então que ele conta que estava muito preocupado com ela. Nisso, Rebecca entra no quarto e menciona que precisa falar com ele. Além disso, Glenn também aparece e informa a Sylvia que Verônica a ordena a fazer orações de arrependimento por demonstrar um nível tão baixo na partida. Ao sair, Sylvia pergunta se ele estaria disposto a se casar com ela, ao que ele responde que, se Verônica ordenar, ele fará. Ao ouvir isso, o protagonista se irrita e comenta que este casamento é mais importante do que isso, pois não deve ser apenas por uma ordem. No entanto, Glenn responde que as ordens da princesa devem ser cumpridas. Por isso, ele pergunta o que ele faria se ela o ordenasse a morrer, ao que ele afirma que o faria, de modo que o protagonista começa a chamá-lo de fantoche. Assim, ele comenta que, embora seja um herói, precisa aprender qual é o seu lugar. Depois disso, Sylvia explica a Glenn que antes ele não era assim, mas quando seu irmão Julius morreu, ele mudou de repente. Por isso, Verônica se aproveitou e agora o tem sob seu controle. Ao saber disso, Rebecca menciona ao protagonista que o conselho estudantil terá uma reunião para falar sobre o tour que terá com Verônica na vila, ao que Sylvia diz que ela também quer estar. No entanto, ela responde que não pode, mas que se quiser fazê-lo, terá que superar sua irmã. Na manhã seguinte, o protagonista se aproxima do quarto do conselho quando, de repente, Echo se joga em cima dele e começa a dizer que seu corpo está muito quente, de modo que ela começa a passar a língua pelo pescoço dele. Após isso, ele percebe que o caramelo que ela tem na boca está afetando-o. Por isso, ele menciona para ela cuspi-lo. Assim, ela lhe dá um beijo e passa o caramelo para a boca dele. Ao ver isso, Rebecca diz que eles têm uma relação bastante interessante. Além disso, ela confessa que lhe deu o caramelo porque Echo havia insistido muito. Consequentemente, Rebecca informa a Max e ao protagonista que durante o tour eles devem ficar atentos, pois pode ser que um traidor apareça. Ela também mostra uma fotografia de uma garota que tentou matar Verônica. E depois disso, todos vão para a vila, onde as pessoas ficam felizes em ver a princesa. Por outro lado, Sylvia chega à igreja da vila, onde começa a orar e a pedir perdão. Nisso, aparece Jéssica, que ora em voz alta, pedindo para engravidar do garoto misterioso. Por isso, Sylvia comenta que essas orações não são boas, ao que Jéssica diz que só pede uma gravidez segura. Justamente nisso, alguns bandidos entram na igreja, liderados por uma garota chamada Asha, que é a mesma da fotografia. Ao perceber o que está acontecendo na igreja, Verônica decide ir para sua nave para ver quem é o causador de tudo isso. Estando lá, ela se comunica com Asha, que mostra que tem Jéssica como refém e que, além disso, a deixou de roupa íntima junto com grandes explosivos. Ela também explica que, cada vez que o sino da igreja tocar, ela matará um refém. Então, ela espera que Verônica apareça rapidamente, porque quer arrancar a cabeça dela. Enquanto isso, Sylvia fica junto com as outras pessoas, enquanto se lembra que Jéssica mencionou para não dizer sua identidade e que também saiu em defesa de todos, fazendo com que tirassem suas roupas e a amarrassem. Mas, apesar de tudo isso, ela reconhece que Jéssica nunca chorou, demonstrando ser mais forte do que ela. Nisso, também vemos Anya, que fica em silêncio olhando para Asha. Por outro lado, Rebecca comenta um plano no ouvido de Verônica, que parece muito bom para ela. De modo que elas contam que o protagonista será enviado à igreja como
como um negociador para que elas tenham tempo de chegar pelo subterrâneo e assim surpreender Asha. Dito isso, o protagonista aceita e menciona a Echo que para sua próxima armadura de machado ele precisa de algo diferente. E então, o protagonista chega à igreja, onde lhe abrem as portas e ele se apresenta diante de Asha. Estando lá, ela diz que Verônica lhe tirou uma irmã e que por isso ela também quer fazê-lo para que ela sinta sua dor. Por isso, o protagonista percebe que ela não está ali para negociar. Então, ele implora a Echo para se apressar. No entanto, podemos ver Echo na oficina de armaduras junto com Nave, sofrendo por não saber qual peça usar agora. Por isso, Nave menciona que o protagonista merece uma armadura muito original. Voltando à igreja, Anya segura um bebê que começa a tocar em seus seios e até os morde, por isso ela o impede, fazendo com que o bebê comece a chorar. Por isso, Asha comenta que os primeiros a morrer serão o bebê e ela. No entanto, ao tentar machucá-lo, Sylvia se coloca na frente e menciona que ela é a irmã de Verônica e a quarta princesa do reino. Por isso, Asha se surpreende e usa sua espada para tirar toda a roupa dela, fazendo com que ela fique envergonhada. Nisso, Sylvia começa a lembrar de tudo o que viveu na academia e com sua irmã. Assim, ela se levanta e afirma que, a partir daquele momento, será uma nova pessoa. Justamente nisso, aparecem Rebecca e Glenn, que atacam Asha e toda a sua equipe. Após isso, ela ataca o protagonista com seu dragão, mas nisso, ele recebe sua armadura de machado e detém o dragão. Além disso, ele invoca uma grande arma e começa a congelar os explosivos. Por último, ele congela Asha e deixa todos surpresos, principalmente Jessica, que finalmente descobriu que ele era o garoto misterioso. Por isso, ao sair da igreja, Jessica se joga em cima do protagonista para que ele lhe dê um filho. Mas nisso, Rebecca a deixa inconsciente e diz a ele para se aproximar de Sylvia. De modo que ele o faz e comenta a Sylvia que ela foi incrível. Além disso, ele se oferece para carregá-la nas costas para que ninguém a veja. Por isso, ela aceita e ambos se vão. Já à noite, o protagonista sente umas calcinhas em seu rosto, então ele acorda e se encontra com Jessica, que quer fazer o delicioso. No entanto, Echo acorda e os golpeia, fazendo com que ela acabe fora do quarto. Assim, Rebecca a leva para seu quarto enquanto o protagonista se recupera do golpe. No dia seguinte, Rebecca informa ao protagonista que, a partir de agora, Jessica fará parte do conselho estudantil para que assim mantenha sua identidade em segredo. E então, Verônica faz uma reunião onde confessa que Asha faz parte de sua equipe e que tudo o que fez foi para ajudar Sylvia. Além disso, Asha conta que se uniu a ela para assim encontrar sua irmã chamada Shara. Por último, Verônica sobe em uma nave com sua equipe e partem da vila. Após alguns dias, Echo tem um sonho terrível porque é perseguida e cercada por uma espécie de línguas que não a deixam se mover. Nisso, ela acorda e percebe que molhou a cama. Por isso, ela se levanta e toma um banho. Depois, quando o protagonista acorda, ele se surpreende ao ver que ela se levantou primeiro. Assim, ela explica que teve um pequeno acidente em sua cama. De modo que ele levanta o lençol para ver o que aconteceu, o que a deixa com vergonha, então ela o golpeia. Mais tarde, encontramos Anya, que pede emprego a uma mulher em um restaurante. A mulher diz que suas 3 funcionárias foram embora. Então, no final, ela responde que Anya pode trabalhar com ela e assim conseguir novos clientes com sua beleza. Mais tarde, o protagonista conta a Raymond sobre o soco que Echo lhe deu enquanto se dirigem à academia. Ao chegar, o professor anuncia aos estudantes que irão ao acampamento. Entre eles, ele anuncia uma garota chamada Luca, que faltou 3 meses às aulas. Por isso, os estudantes começam a reclamar dela. Além disso, Raymond explica ao protagonista que Luca é a secretária do conselho estudantil e que também é uma das estudantes mais fortes, pois superou Rebecca muitas vezes. E então, ele indica que este ano haverá um convidado especial por parte de Rebecca no acampamento. Dessa maneira, Rebecca anuncia que o protagonista é o convidado. Depois disso, ele pergunta por que ela o escolheu, ao que ela explica que, ao vencer o dragão e Asha, percebeu que ele tem muito talento, por isso merece ir automaticamente ao acampamento. Ao estarem falando sobre isso, Sylvia e Jessica se colocam atrás da porta para espiá-los. Mas nisso, Max aparece e estraga toda a cena. Consequentemente, ele menciona a Rebecca que, ao que parece, há um incêndio, por isso, eles saem correndo para ver de onde vem tanta fumaça. Assim, eles entram em um quarto onde só se encontra uma garota jogando uma caixa. Por isso, Jessica diz que ela deve estar morta. No entanto, ela abre os olhos e Rebecca percebe que toda a fumaça é devido às velas acesas. E então, ela informa aos outros que a garota é Luca. Além disso, ela conta que ela é uma fada, que é muito famosa por criar medicinas mágicas.
dias, e que também quebrou seu recorde como a estudante mais jovem a controlar um dragão. Consequentemente, Luca conta que, há algum tempo, não consegue montar um dragão. E então, ao saírem dali, Rebecca diz a Sylvia e ao protagonista que, se Luca passar muito tempo sem poder montar um dragão, este pode morrer. Por outro lado, enquanto Echo arruma sua cama, ela começa a lembrar da cena de seu sonho. Mais tarde, quando o protagonista chega com sua comida, ela se joga em cima dele e menciona que ele demorou muito para chegar. E então, ao estarem comendo, Echo começa a chorar de repente. Por isso, ele se apressa e pergunta o que está acontecendo com ela. Assim, ela conta que teve um pesadelo, no qual o monstro a machucava. Mas o mais curioso de tudo é que ela sentia que o conhecia. E já à noite, o protagonista se deita junto com Echo e diz que ficará ali para que ela possa dormir tranquila. E também menciona que, dessa forma, ela não molhará a cama desta vez, o que claramente a irrita, e ela o golpeia e o deixa dormindo no chão. No dia seguinte, na academia, Echo fica dormindo em aula, enquanto Raymond incomoda o protagonista dizendo que ele se diverte muito com ela à noite. Nisso, o protagonista vê Luca muito suspeita pela janela, de modo que decide segui-la. Ao fazê-lo, ele percebe que ela visita um dragão Galway e tenta montá-lo. No entanto, ao tentar se aproximar dele, ele ruge, fazendo com que ela saia correndo. Por isso, o protagonista se reúne com Rebecca e pergunta como pode ajudar Luca e seu dragão. Assim, ela pergunta por que ele quer fazer isso, ao que ele explica que entende como Luca deve se sentir, já que ele também passou por algo parecido quando não tinha Echo. Em resposta, ela conta que a única coisa que pode fazer é tentar controlar Galway, embora fazê-lo seja um pouco perigoso. No entanto, o protagonista aceita ajudar Luca. Mais tarde, eles visitam Luca para pedir que ela volte a falar com Galway pela última vez. Assim, eles entram em seu quarto, onde a encontram dormindo como de costume. Então, o protagonista a acorda, ao que ela se joga em cima de Echo e começa a provar seus chifres, fazendo com que Echo corasse automaticamente. E então, ao tirá-la de cima, o protagonista conta sobre o plano de controlar Galway, de modo que ela aceita e tira a roupa para ir com eles. Ao estar pronta, Luca e os outros chegam onde Galway está. Por isso, ela se aproxima, mas ele volta a rugir para ela, então ela sai correndo. No entanto, Rebecca a pega pela mão para que ela não vá, mas ela se solta e continua correndo. Assim, continuando com o plano, Echo faz uma armadura para o protagonista. No entanto, ele tenta pegar o dragão, mas este o ataca automaticamente. E então, sem saber onde está, Rebecca grita para o protagonista olhar para cima. Ao fazê-lo, ele percebe que Galway tem um ataque preparado para ele. No entanto, o protagonista consegue se cobrir com sua armadura, mas como resultado, ele também a perde. Além disso, Echo se aproxima dele e o segura. Mais tarde, ao estarem reunidos, o protagonista se desculpa por não conseguir controlar o dragão. No entanto, Rebecca responde que o importante é que ninguém saiu ferido. Sylvia também comenta que não tem tanta certeza se ele irá ao acampamento. Após isso, o protagonista pergunta a Rebecca se ela o permite ir falar com Luca mais uma vez, ao que ela dá permissão, mas só se ele levar Echo com ele, já que não pode entrar no dormitório das garotas sozinho. Depois disso, encontramos Echo, que toma um banho enquanto se lembra da primeira vez que viu Galway. Justamente nisso, o protagonista e Echo batem em sua porta, de maneira que ela os deixa entrar e lhe servem um chá. Então, ele começa a dizer que ela tem que ir para o acampamento, já que isso com certeza a ajudará muito. Além disso, ele confessa que seria uma ótima ideia se ela tentasse controlar seu dragão pela última vez, já que o vínculo entre um mestre e seu dragão é algo que tem que ser muito especial. De repente, Echo se levanta e joga a mesa no chão. Ela também começa a incomodar o protagonista. Ao ver isso, Luca sorri e se lembra de todos os seus momentos montando Galway. Por isso, ela responde ao protagonista que irá para o acampamento. Mais tarde, Anya encontra Melgis e conta que irá ao acampamento como funcionária de um restaurante e que investigará Echo. Assim, ele diz que eles se verão lá. Além disso, descobrimos que ele está atrás de Echo e que também tem algo a ver com Julius. No dia seguinte, os estudantes que vão para o acampamento começam sua viagem. Nisso, Rebecca acalma Luca, dizendo que com certeza seu dragão chegará sozinho, sem nenhum problema. Além disso, vemos Echo que começa a apertar os seios de Sylvia e percebe que são muito macios e grandes. Além disso, ela comenta que o protagonista sempre fica olhando para os dela e os de Rebecca, o que a deixa corada, pois ela não sabia que ele fazia isso. No entanto, Echo continua apertando-os até chegarem ao acampamento.
Estando lá, Rebeca diz a todos que, se quiserem melhorar suas habilidades, o acampamento é a melhor opção, pois lá eles receberão o melhor treinamento possível. Além disso, ela indica que podem descansar naquele dia e que também podem desfrutar do lago. Por isso, todos os estudantes colocam seus trajes de banho e começam a brincar na água. Nisso, Jéssica sequestra o protagonista e o leva para ter sua lua de mel juntos. Por outro lado, Sylvia responde a Cosette que já não tem certeza se pode usar biquíni. No entanto, ela responde que, se ela não o fizer, ela mesma a vestirá. Por isso, ela automaticamente decide usá-lo. E então, encontramos Rebeca, que deixa os garotos de boca aberta com seu biquíni preto. Depois, aparece Sylvia, que também causa uma grande reação nos garotos. Justamente nisso, Echo pede a ela que apresente seu dragão para deter Jéssica, ao que ela decide ir com ela. À noite, o protagonista se levanta e vê Luca fora dos quartos, de modo que a segue enquanto Anya faz o mesmo com ele. Ao chegar à floresta, o protagonista segue o rastro de Luca e a encontra na frente de Galway. Estando lá, ele tenta falar com seu dragão, mas ele apenas ruge. Por isso, Luca para. Nisso, o protagonista se coloca ao lado dela e menciona que ela está cansada de ver como Galway se comporta. Assim, ele provoca Galway para que este o persiga dentro da floresta. Estando lá, ele tenta golpear o protagonista, mas este desvia dos golpes até conseguir montá-lo. No entanto, ele tenta descontrolá-lo e o dragão usa um feitiço e o joga no chão. Ao ver isso, Anya se aproxima para ajudá-lo e menciona a Luca para ir em busca de ajuda. Justamente nisso, o espírito do protagonista aparece na oficina mágica junto com Nave. Ele apresenta Galway pequeno. Além disso, ele explica que há 3 meses, Luca caiu ao tentar uma nova técnica com seu dragão, e desde aquele dia, ela teve medo de voar novamente. Nesse estado, poderia ser mortal para ela montar seu dragão novamente. Por tal razão, Galway a tem evitado, embora isso coloque sua própria vida em risco. Por último, Nave diz ao protagonista que Galway tem 5 dias de vida. Ao terminar o tempo, Nave dá um beijo no protagonista e se despede dele. Ao acordar, ele percebe que está na enfermaria e também vê Luca em sua perna, totalmente nua. Assim, ele pergunta o que ela está fazendo ali, ao que ela responde que o fez aquecer com seu corpo para baixar a temperatura dele. Por isso, ele agradece e conta o ocorrido com Galway. Ao saber de tudo isso, Luca começa a chorar. No entanto, o protagonista menciona que ainda tem tempo antes de perdê-lo. Por outro lado, a doutora Crow encontra uma câmera escondida de dragões onde pega um livro que contém um pacto antigo. Ao estar lendo, aparece Melgis com Anya. No entanto, ao falar com Crow, ela percebe que Melgis na verdade é Julius. Consequentemente, Anya a desmaia e Melgis diz para matá-la. Mas nisso, ele sente uma dor de cabeça e muda de opinião. Por isso, eles a deixam ali jogadas e vão embora. Mais tarde, Echo se encontra com o protagonista e lhe dá um grande abraço, enquanto Rebeca diz que estava muito preocupada com ele. Justamente nisso, Luca também chega. Já à noite, encontramos Rebeca, que diz aos outros estudantes que o acampamento terminou e que por essa razão devem celebrar. Nisso, eles retrocedem um pouco para Luca, que diz a seus amigos que Galway desapareceu. Por essa razão, o protagonista diz a Rebeca que, de qualquer forma, celebrem com os outros estudantes enquanto ele se encarrega do dragão. Ao que ela conta que, há algum tempo, um dragão se separou de sua dona para não vê-la sofrer mais e foi para um lugar chamado Mausoléu. Por isso, o protagonista monta em cima do dragão de Sylvia junto com as outras garotas e vão em busca de Galway. No entanto, ao vê-los voar, Melgis ativa um feitiço com sua espada e faz com que apareçam muitos dragões que têm a pele morta. Após isso, os estudantes que estão no acampamento percebem que algo muito estranho está acontecendo. Além disso, os dragões começam a segurar Sylvia e a tirar suas roupas, mas seu dragão automaticamente a liberta. Por outro lado, Rebeca diz aos estudantes para montarem em seus dragões e se prepararem para atacar. Enquanto isso, Sylvia e os outros seguem seu caminho. Nisso, o protagonista pede a Echo para lhe criar uma armadura para assim poder ajudar, de modo que ela responde para ele segurar bem seu corpo, já que, para fazê-lo, devem desconectar seu espírito dele. Por isso, ele a abraça e diz que não a soltará.
Consequentemente, ao chegarem ao mausoléu, Melguiz aparece. Ao vê-lo, Sylvia menciona que irá vencê-lo. No entanto, ela percebe que ele é o irmão de Julius. Após isso, Melguiz invoca um grande dragão. Enquanto isso, Echo se reúne com Na'vi e pede que ela a ajude. Em resposta, ela diz que o fará se prometer que algum dia se entregará completamente ao protagonista, ao que ela decide aceitar. Dessa forma, Na'vi começa a montar a armadura, até que percebe que o protagonista e os outros estão em muitos problemas. Por isso, Echo diz para ela se apressar. Nisso, vemos as outras estudantes, que são cercadas pelas línguas dos dragões inimigos, que tiram suas roupas para castigá-las. E, apesar dos esforços de Rebecca em destruí-los, os dragões continuam aparecendo sem parar. Por outro lado, Sylvia e os outros também são pegos por essas línguas estranhas. Ao ver isso, o protagonista se preocupa com Echo e começa a gritar para que ela acorde. Ao acordar, ela se irrita ao se ver amarrada sem saber como chegou ali. No entanto, ela dá sua armadura ao protagonista, que se lança contra Melguiz enquanto Sylvia se vira contra o dragão gigante. Dessa forma, ele faz seu primeiro ataque, mas Melguiz consegue evitá-lo e o golpeia contra algumas rochas, de modo que o protagonista perde grande parte de sua armadura. No entanto, restando apenas um movimento, o protagonista consegue golpear Melguiz. Além disso, Sylvia e a garota se juntam a ele depois de vencer o dragão. Ao ver isso, Melguiz arranca o braço esquerdo e escapa. E então, ao ver os garotos do acampamento que continuam lutando, Luca pega o protagonista e se joga do penhasco. Ao fazê-lo, ela se comunica com Gayway e promete que nunca mais sentirá medo de voar com ele. Como resultado, ele aparece e juntos se dirigem ao acampamento em uma velocidade incrível. Ao chegar, Luca realiza a chamada Dança do Dragão e acaba com todos os dragões inimigos de um só golpe. Ao ver isso, todos os estudantes celebram o nome de Luca enquanto ela continua voando junto com o protagonista. Mais tarde, Melguiz se reúne com um tipo que parece ser da realeza e diz que continuarão com seu plano de destruir o reino. No dia seguinte, enquanto Rebecca e os outros estão na academia, ouvem algo parecido com uma explosão. Por isso, eles se aproximam da janela e veem uma mensageira que entrega uma carta a Sylvia de parte de seu pai. Ao lê-la, ela explica que seu pai a convidou para o congresso e que, além disso, quer que o protagonista a acompanhe para assim conhecê-los. Assim, no dia seguinte, Sylvia monta em seu dragão junto com o protagonista e Echo e começam sua viagem. Enquanto voam, ela explica a ambos que o congresso é celebrado a cada 5 anos entre os líderes de 5 países. Nisso, Echo pergunta ao protagonista como é o lugar para onde vão, ao que ele explica que é maior que sua vila, já que é a capital do país. O que a deixa feliz, pois ela pensa que com certeza deve haver comida mais gostosa. Ao estarem perto, Sylvia mostra o quão grande a capital parece de longe, o que automaticamente surpreende Echo. Ao entrar no palácio, a chefe das servas menciona a Sylvia que seu pai a está esperando, ao que ela responde que primeiro mostrará o palácio a seus amigos. No entanto, ela a impede e responde que primeiro ela deve ir ver seu pai, de modo que ela obedece e deixa seus amigos com ela. E então, eles os levam para um quarto enquanto o protagonista percebe que na capital a segurança é levada muito a sério. Ao que a serva, que tem o nome de Frida, comenta que eles o fazem para manter a salvo os líderes convidados. Ao entrar no quarto, eles encontram uma princesa bastante problemática, que derruba um balde de água em cima deles. Por isso, Frida repreende e pergunta por que ela não está usando seu uniforme, ao que ela responde que como sempre está caindo, não quer sujá-lo, por isso ela preferiu limpar de roupa íntima. No entanto, Frida ordena que ela troque de roupa e que também dê o uniforme a Echo. Ao estarem prontas, Echo menciona que este uniforme é muito desconfortável, mas como suas roupas estão molhadas, não tem outra opção a não ser usar aquilo. Depois disso, Frida diz a Prim para cuidar do protagonista e de Echo, mas que primeiro ela continue limpando, de modo que ela levanta sua vassoura e, sem querer, acaba lavando a saia de Frida, que não usa roupa íntima, já que, por estar molhada, a deixou em um cabide. Como consequência, Echo tapa os olhos do protagonista para que ele não olhe e Frida repreende Prim novamente. Enquanto isso, Sylvia entra na frente de seu pai, que tenta abraçá-la, mas ela o golpeia para que ele se acalme um pouco, ao que ele menciona que ela se parece muito com sua mãe, até na forma de falar. Em seguida, os dois se sentam e Sylvia pergunta por que ele a convidou para o congresso, já que ela é apenas uma estudante. Ao que ele responde que ela é mais do que isso, pois também é a 4ª princesa e tem habilidades muito especiais. Além disso, ele confessa que sua irmã Verônica falou muito bem dela. Por isso, Sylvia pergunta por que ele convidou o protagonista e Echo. Em resposta, seu pai comenta que só quer passar um tempo diferente com eles, pois ouviu coisas interessantes sobre os dois.
Por último, ela o interroga e comenta sobre seu irmão Julius e se ele acredita que ele realmente está morto. Ao que seu pai esclarece que sim, já que ele matou um dragão e seu castigo foi morrer, apesar de ser o príncipe. Consequentemente, Sylvia se retira e percebe que seu pai está mentindo. Por outro lado, o protagonista ajuda Prim a limpar, e então ele pergunta a Echo se ela quer sair para caminhar um pouco, ao que Echo aceita automaticamente, e Prim também se oferece para lhes mostrar o caminho. Assim, os três chegam ao centro da capital, onde Echo se sente em outro mundo. Estando lá, Prim conta a história da grande estátua que está no meio da cidade, onde se vê um rei nomeando um paladino. Depois disso, Echo faz com que o protagonista lhe compre sua comida favorita. E então, ela começa a percorrer todo o lugar e até entra na fonte de água, onde todas as pessoas começam a olhá-la. Um pouco mais tarde, Prim se deita em um banco, exausta de tanto caminhar. Por outro lado, Echo menciona ao protagonista para comprar mais comida, já que ela está com muita fome. Nisso, ele se sente um pouco envergonhado ao ver tantos casais juntos. Por isso, Echo diz que, se ele quiser, pode segurar sua mão. Por isso, o protagonista o faz. Mas nisso, ela vê um casal se beijando. Por isso, Echo deixa claro que não o deixará fazer nada disso. Nesse momento, aparece uma nave enorme e também chega Cosette, que explica que já é hora de voltar ao palácio. Mais tarde, o protagonista e Echo se arrumam para jantar juntos com o paladino Oswald, que é o pai de Sylvia. Em seguida, ela aparece e deixa o protagonista corado. Por isso, ele pergunta o que está acontecendo com ele. Ao que ele responde que ela é muito, muito bonita. O que faz com que Echo se irrite, já que ele não disse nada sobre o vestido dela. Nisso, aparece Frida e lhes diz que o paladino já os está esperando. Por isso, ao estarem junto a ele, o paladino se apresenta ao protagonista e também se apresenta a Echo. Ele os agradece por derrotar o dragão gigante e tudo mais. Além disso, ele menciona ao protagonista que, a partir daquele dia, ele será um Dragonar. O que o surpreende, já que esse título só é dado àqueles que controlam um dragão mestre. No entanto, o paladino responde que, devido aos seus atos de herói e ao seu dragão em forma humana, ele merece essa honra. Assim, sem mais delongas, o paladino pega sua espada e nomeia o protagonista como um Dragonar. Ao ver isso, Sylvia percebe que, nesse momento, o protagonista poderá fazer parte da nobreza, por isso ele também terá permissão para se casar com ela ou com outras princesas. Depois disso, ao estarem jantando, o paladino anuncia que celebrarão uma festa de máscaras no dia seguinte, de modo que ele convida o protagonista e Echo a comparecerem. Ao que ela responde que, se houver carne para comer, ela irá. E então, o paladino fica sério e pergunta ao protagonista sobre se ele tem relação com sua filha. Ao ouvir isso, tanto Sylvia quanto o protagonista respondem que não. No entanto, ele se levanta e finca um garfo na mesa, advertindo que, se ele tocar em Sylvia, ele o matará. Por isso, o protagonista responde que nunca o faria e que não tem nada a ver com ela, o que parece não agradar muito a Sylvia, que fica calada. Mais tarde, encontramos Anya, que chega a um lugar secreto onde se encontra Melgis e também encontra outro garoto chamado Klaus. Ao vê-lo, Anya percebe que ele faz parte da nobreza do Império. Consequentemente, ele conta que conheceu Melgis porque este veio até ele com uma maldição e chora por ter perdido o braço e por ter sido expulso de seu país. Ao ouvir isso, Melgis diz para ele calar a boca e parar de dar tanta informação. Por isso, Klaus mostra a ambos um enorme dispositivo mágico e explica que o usarão para despertar Echo. Além disso, ele menciona a Anya que sua missão é capturá-la e trazê-la até eles. No dia seguinte, Sylvia tem um sonho com o dragão que atacou sua vila. Por isso, ela acorda e percebe que, na verdade, aquele dragão era o de seu irmão, de modo que ela se veste e vai para o lugar onde o enterraram. Ao chegar lá, ela se encontra com sua irmã Verônica e suas amigas. Então, Verônica conta que ela está ali para procurar as cinzas do dragão de Julius, mas descobriu que tanto as dele quanto as dos outros dragões desapareceram. Ao ouvir isso, Sylvia lhes conta sobre Melgis e explica que talvez este possa ser Julius, o que automaticamente irrita Glenn, que afirma que isso não pode ser verdade. No entanto, Verônica o impede e pede a ela que não conte nada do que sabe a mais ninguém. Por outro lado, Klaus e Melgis continuam admirando sua nova arma para despertar o verdadeiro poder de Echo. Na manhã seguinte, Cosette tira sua roupa e entra na piscina com Sylvia, ao que ela pergunta se é necessário tomar banho. Ao que ela responde que sim, já que devem dar o exemplo. Além disso, Cosette pega sua solução favorita e diz que a usará para lhe dar uma massagem, de modo que ela tenta fugir, pois sabe como são as massagens que ela dá. Mais tarde, Prim ajuda Echo a escolher o vestido para a festa, ao que ela diz para ela conseguir o melhor vestido que tiver, pois se não o fizer, ela a esmadará.
Por outro lado, o protagonista se deita em sua cama sem saber que roupa vai vestir. Nisso, Sylvia bate em sua porta e pergunta se pode falar um momento. Assim, ele a convida a entrar. No entanto, ao estarem dentro, os dois se sentam na cama, mas o momento é tão desconfortável que nenhum se atreve a falar. Por outro lado, Prim continua experimentando vestidos no corpo de Echo, mas ela rejeita todos. Por isso, Prim menciona que ela é muito exigente. Assim, ela explica que deve parecer melhor que todos os humanos, e principalmente melhor que Sylvia. Por isso, Prim pergunta por que ela não gosta de Sylvia, ao que ela responde que gosta, mas que, quando a vê muito perto do protagonista, não se sente muito bem. Em resposta, Prim deixa claro que o protagonista é um humano e que, portanto, algum dia se casará com uma garota e terá filhos e tudo o mais. De modo que, ao ouvir tudo isso, Echo sai correndo do quarto. Enquanto isso, o protagonista pergunta a Sylvia o que está acontecendo com ela. Consequentemente, ela conta tudo sobre seu irmão e seu dragão e tudo mais. Além disso, ela confessa que não sabe o que fazer, já que seu pai não quis lhe dizer a verdade. Após isso, o protagonista menciona que o melhor é falar diretamente com seu pai novamente e deixar claro que ela já descobriu Julius. Em resposta, Sylvia agradece e ambos ficam se olhando, até que, de repente, um tremendo trovão soa, o que faz com que Sylvia se jogue em cima do protagonista. Mas, ao terminar de trovejar, ele diz que ela já pode soltar. No entanto, Sylvia se vira e deixa o protagonista em cima de seu corpo, fazendo com que ele corasse ao ver seus seios. Aproveitando o momento, Sylvia pede que ele lhe dê um beijo. Mas quando ele se aproxima, Cosette bate na porta e entra no quarto, encontrando ambos sentados na cama como se nada tivesse acontecido. Mas, de qualquer forma, ela pede perdão ao protagonista por ter interrompido. E então, ele começa a procurar Echo. Mas enquanto isso, ela está correndo para não pensar que ele a deixará sozinha quando se casar, como disse Prim. Por último, ao continuar caminhando, ele se perde e se encontra com Anya e outros homens. Por isso, ele tenta se esconder. No entanto, nesse momento, Prim aparece gritando. Assim, Echo menciona para ela parar. Por isso, Anya a descobre. Por outro lado, Cosette diz ao protagonista para ir à festa e que ela, junto com os outros servos, procurarão Echo e Prim. De modo que ele aceita e vai celebrar. Mais tarde, ele se encontra com Sylvia, que comenta para ele não se preocupar, pois com certeza encontrará as garotas. O que, claramente, acalma o protagonista. Nesse momento, Klaus e Melgis passam na frente deles. Por isso, o protagonista tenta enfrentar Melgis, mas Sylvia o impede e explica que Klaus é da nobreza. Por outra parte, vemos Echo, que protege Prim dos homens. E então, ela se lança contra Anya, mas esta saca sua arma e dispara contra ela. Por isso, depois a vemos tomando um banho e lembrando o que acabou de fazer. Enquanto isso, o protagonista não para de olhar para Melgis. Por isso, Sylvia lhe comenta para ele se concentrar melhor na dança, já que seus pés se movem muito estranho. Ao que ele responde que é a primeira vez que dança. Então, Klaus se aproxima e pede para dançar com Sylvia, mas ela responde que o fará com Melgis. Dessa forma, ela começa a dançar. Assim, ela aproveita e pergunta se ele realmente é Julius, mas ele não responde nada. Ao terminar, Sylvia afirma ao protagonista que ele dança igual ao irmão, mas que não quis responder nada a ela. Justamente nisso, Cosette aparece e informa que encontraram Prim. Por isso, eles falam com ela, ao que ela lhes conta que a culpa é toda dela, já que não devia ter dito a Echo sobre o protagonista se casar com uma garota. O que irrita muito Sylvia, já que reconhece que para Echo não deve ser fácil ser um dragão em um corpo humano. No entanto, o protagonista diz para ela se acalmar e pergunta a Prim sobre quem Echo sequestrou. Ao que ela responde que foi uma garota que parecia ser da equipe de Melgis. Por isso, Sylvia afirma que com certeza esconderam Echo dentro da nave de Klaus. Assim, eles decidem ir até ela. Enquanto isso, Anya e os cientistas colocam Echo em um dispositivo mágico para experimentar com ela. Consequentemente, um dos cientistas dá ordem de ativar a máquina. Ao fazê-lo, a energia de Echo aumenta, dando-lhe o poder coletado de outros dragões, de maneira que Echo começa a gritar de dor. Além disso, ao ver que Echo não tem nenhuma mudança, o cientista manda colocar a máquina no máximo, fazendo com que Echo perca o controle. Dessa forma, a máquina acaba destruída e Echo sai dela brilhando como o sol. Nisso, Sylvia e o protagonista se aproximam para ver o que acontece. Além disso, o braço dele, onde tem a marca de Echo, começa a doer ainda mais.
E então, ao olhar para o céu, ele encontra um ovo gigante com asas por todos os lados e percebe que Echo está dentro dele. De modo que o protagonista diz a Sylvia para se aproximar dela. No entanto, o dragão dela não obedece. Assim, como resultado, ela o deixa no chão e se junta aos outros dragões mestres. Nisso, o ovo enorme se quebra e automaticamente Echo aparece em forma de dragão gigante. Por isso, o braço do protagonista começa a doer ainda mais enquanto ele vê os outros dragões reunidos com ela. Ao ver tudo isso, as pessoas da festa começam a ter muito medo. Assim, Klaus aproveita e começa a dizer ao paladino que tudo isso é culpa dele. Além disso, ao ver que Echo se aproxima deles, as pessoas saem correndo. No entanto, Verônica e Glenn ficam ali para enfrentar Melgis. Consequentemente, ela comenta para ele tirar a máscara. Ao fazê-lo, Verônica percebe que, na verdade, ele é seu irmão. Mas ele explica que, embora tenha o corpo de seu irmão, sua mente é controlada por Moderad, ou seja, seu antigo dragão, que planejou tudo isso para controlar os humanos como animais de estimação, já que não acredita em laços de amizade entre humanos e dragões. Dito isso, Melgis começa a aumentar de poder. Por isso, Glenn o ataca, mas ele lhe dá um golpe e o joga no chão. No entanto, Melgis cai no chão de repente. Por isso, Verônica tenta acabar com ele, mas nisso sua escuridão o cerca, fazendo com que ela se veja amarrada pelo poder de Moderat. E apesar de suas tentativas de se libertar, ela percebe que não consegue fazê-lo. Mas nesse momento, Julius a acorda e menciona que devem se apressar, já que a alma de Moderat controlou Echo. Glenn também se levanta e menciona que, depois de tudo isso, eles precisam conversar, mas que, por enquanto, ele só dirá que ele é um idiota. Em seguida, encontramos Echo, que é controlada pela escuridão de Moderat. Enquanto o protagonista e Sylvia se colocam na frente dela e veem como ela perde a cor do corpo e é controlada pela escuridão. Além disso, Moderat aparece para a nave e pede que ela lhe dê seu poder. No entanto, ela responde que não o fará, já que deseja apoiar a princesa e o protagonista. Por isso, ela menciona que então a controlará à força. Voltando com o protagonista, vemos que ele planeja montar em Echo, pensando que poderá controlá-la. Por isso, Sylvia o impede e diz para ele pensar melhor nas coisas. Após isso, Verônica e os garotos chegam e informam que Melgis agora é Julius, o que alegra muito Sylvia, já que sentia muita falta de seu irmão. Consequentemente, Julius comenta ao protagonista que precisa tirar Moderat do corpo de Echo para assim poder recuperá-la, e que para isso sua ajuda é necessária, já que ele é o único que pode salvá-la. Após isso, ambos sobem na nave de Verônica e se dirigem a Echo. Enquanto Julius conta que, se Nave continuar resistindo, Moderat não poderá completar seu plano, então devem aproveitar esse momento. Nisso, o protagonista pergunta como ele fez para que Verônica lhe desse sua nave, ao que ele conta que não foi tão fácil. E nisso, o vemos ameaçando Verônica de que revelaria seus desejos obscenos, como os de sua roupa íntima e suas porcarias que escrevia em seu diário azul, além de uma foto sem roupa no lago. E foi por isso que Verônica lhe deu sua nave. De volta com o protagonista, ele se prepara para salvar Echo, mas nisso, Moderat os descobre e os ataca, causando vários danos à nave. No entanto, Nave controla os outros dragões e consegue segurar Moderat, mas, apesar de seus esforços, ele continua atacando os garotos, de modo que o protagonista se lança em cima dele enquanto Julius cai no chão com a nave. Consequentemente, o protagonista escalou o corpo de Moderat para salvar sua companheira. Enquanto isso, Echo está trancada em uma jaula, onde logo aparece Nave, que se aproxima e lhe dá parte de sua informação sobre Moderat, de modo que Echo entende que ele tenta controlar seu corpo. Por isso, ela pergunta à Nave o que pode fazer, ao que ela mostra que o protagonista está tentando salvá-la, colocando até a própria vida em perigo. Além disso, ela a liberta da jaula e explica que o que ela deve fazer é criar uma armadura de machado para o protagonista, já que ela sozinha não poderá contra Moderat. Mas, por outro lado, Moderat se liberta das amarras dos outros dragões e atira o protagonista. No entanto, Luca aparece e lhe dá a mão, mostrando que seus amigos da academia também estão ali para ajudá-lo.
Dessa forma, Rebeca, junto com Sylvia e os outros, atacam Modderrat para que o protagonista possa subir em sua cabeça. Ao estar pronto, ele se lança em cima de Modderrat, mas este o alcança e o ataca. Assim, neste momento de vida ou morte, o protagonista aparece no meio do espaço e sem roupa, além de estar junto com Echo, que termina de criar sua armadura e aperta sua mão. Nisso, o protagonista acorda e detém o ataque de Modderrat graças à sua armadura original. Consequentemente, ele invoca uma grande espada e se lança contra Modderrat, que tenta atacá-lo novamente, mas não consegue lhe fazer dano. Como resultado, o protagonista corta um de seus chifres, fazendo com que a alma de Modderrat liberte Echo. Dessa maneira, a escuridão desaparece do reino e Echo fica novamente livre. Por isso, ambos se abraçam, enquanto os outros se alegram ao ver que tudo deu muito certo. Por outro lado, Anya tenta fugir, mas suas feridas não a deixam continuar caminhando. Por isso, Asha e alguns soldados a encontram jogada nos túneis. Ao vê-la, ela percebe que esta poderia ser sua irmã perdida. E no dia seguinte, Rebeca e os outros se despedem do protagonista e dizem para ele descansar ali até que se sinta melhor e possa voltar para a academia. E então, Echo fica junto com ele. Ao que ele vê o chifre cortado, mas quando tenta tocá-lo, ela menciona para ele não se preocupar, pois de qualquer forma, eles voltarão a crescer em algum momento. Por último, Echo comenta que quer ter uma relação mais diferente com ele. Por isso, ambos ficam se olhando, até que se aproximam um pouco para se beijarem, e assim termina o anime. E se você chegou até esta parte do vídeo, comente a palavra secreta, que será dragão, pois assim eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegam até esta parte do vídeo. E também, não se esqueça de curtir e quebrar o botão de se inscrever e ativar o sininho, que é super importante. Dito isso, lembrem-se que podem me comentar qual anime querem que eu resuma para o próximo vídeo, já que sempre leio todos vocês. E sem mais o que dizer, Rebobina se despede.